Sabe aquele quebra-cabeça gigante que é o orçamento público? Pois é, ele pode parecer super complicado, mas a verdade é que cada pecinha dali mexe com a vida de todo mundo. Desde a rua de casa até o posto de saúde, tudo depende de como essas peças se encaixam. E hoje a gente vai desvendar uma das peças mais importantes de todas. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que uma visão de futuro, um plano de 4 anos, se transforma em ações práticas, em dinheiro na conta para gastar em apenas um ano? Fica um espaço aí entre a promessa e a execução, e é exatamente esse espaço que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos lá. Para a gente entender como o dinheiro público é organizado no Brasil, a gente precisa conhecer 3 leis que são a base de tudo. Pense nelas como as 3 peças centrais daquele nosso quebra-cabeça do orçamento. E são elas: primeiro, o Plano Plurianual, o PPA. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa LDO. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Essas 3 foram criadas lá na Constituição de 88 e precisam conversar entre si, funcionar de um jeito bem amarradinho para garantir que a gestão do dinheiro seja responsável. Para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos olhar primeiro para 2 dessas peças. De um lado, a gente tem o grande plano estratégico, o futuro. Do outro, a ação do dia a dia, o agora. É como se fossem 2 margens de um rio, que de algum jeito precisam ser conectadas. E olha só que interessante o contraste. O PPA é tipo o mapa da viagem, válido por 4 anos. Ele dá a direção, aponta para onde o governo quer chegar. Já a LOA é o carro, é o plano de ação de um ano só. Ela detalha exatamente quanto vai entrar de dinheiro e onde ele vai ser gasto no próximo ano. Dá para notar que existe um espaço aí, né, entre o mapa de longo prazo e o carro da ação imediata. E é exatamente aí que entra a estrela da nossa conversa, a solução para o quebra-cabeça. A LDO, ela funciona como a ponte essencial que conecta o plano de voo de longo prazo com o orçamento do dia a dia. Então, em termos bem práticos, a LDO é a lei que diz quais são as prioridades do governo para o ano seguinte. A grande missão dela é servir de guia, dar o norte para a elaboração do orçamento para garantir que ele siga as metas maiores. Então, para ficar bem claro, a LDO é essa ponte. É ela que pega aquela visão grandona, estratégica do PPA e traduz em miúdos, em regras e prioridades bem claras para que a LOA, o orçamento anual, possa ser montado de um jeito coerente e responsável. Certo, mas como essa ponte é construída na prática? Olha, não é de qualquer jeito não. Existe todo um processo bem rigoroso, com regras e prazos definidos em lei, para garantir que essa estrutura seja bem sólida. E os prazos são super rígidos. O governo, o executivo, tem até 15 de abril para mandar o projeto para o legislativo. E os parlamentares, por sua vez, têm que votar e aprovar tudo até 17 de julho. E atenção para esse detalhe: se a LDO não for aprovada a tempo, o recesso do meio do ano é cancelado. É isso mesmo, ninguém tira férias. Isso só mostra o tamanho da importância dessa lei. E dentro da LDO, a gente encontra alguns ingredientes essenciais. Ela define as metas fiscais, que é tipo dizer, olha, a gente precisa economizar X este ano. Também define as prioridades. O foco vai ser mais em saúde, em educação, e uma parte crucial, o anexo de riscos fiscais, que aponta possíveis problemas no caminho, tipo uma crise que pode derrubar a arrecadação. É um jeito de trazer mais transparência e solidez para o planejamento. E um ponto importante aqui é que a LDO é um instrumento tático. O horizonte dela é de um ano. Ela não é o plano de longo prazo. Ela é o guia imediato, o passo a passo que garante o equilíbrio das contas para o orçamento do ano que vem. Ok, mas e na prática? No nosso dia a dia? Vamos trazer essa conversa para perto da gente. Como é que essa ponte, a LDO, impacta de verdade a vida numa cidade? É aqui que a coisa fica bem real. Na prática, é a LDO do município, que vai dizer se vai ter dinheiro para manter o posto de saúde funcionando, para financiar as escolas, para pagar em dia os servidores públicos e para continuar aquela obra que está parada. Ela, basicamente, define as regras do jogo financeiro da cidade. Só que na vida real, construir essa ponte é um desafio enorme, especialmente nos municípios, onde muitas vezes faltam recursos e gente especializada para fazer um bom planejamento. E os desafios são vários. Muitas vezes as prefeituras sonham alto demais com a arrecadação, definindo metas que não são realistas. Riscos importantes como uma crise na economia local acabam sendo ignorados. Some a isso a falta de equipes técnicas e a grande dependência de dinheiro que vem do Estado ou do governo federal. E o resultado? Aquela nossa ponte fica bamba e pode comprometer a gestão inteira.
E aqui tem um ponto que mudou o jogo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela deu muito mais força, mais peso para a LDO. Hoje, a LDO não é só um guia, ela é um freio de arrumação, uma ferramenta de controle para evitar que as contas públicas saiam do trilho. Então, no fim das contas, a reflexão que fica é essa. A LDO é, de fato, o projeto que define o sucesso financeiro de uma cidade. E a grande questão é, será que a ponte que está sendo construída no município é forte o bastante para conectar os planos com o bem-estar da população? Fica aí a pergunta, que vale muito a pena a gente acompanhar de perto.